lying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Nós terminamos o nosso banner. Agora nós temos que ver o vídeo. O banner fala o amor do pilar da sociedade, que engloba todo o conteúdo que nós estudamos no eixo. E o vídeo agora? Um negócio interessante, né, que nosso vídeo nós temos que falar sobre PG. A gente pensa, olha esse banner que fica pensando, não tem nada a ver. Se tu analisar bem, eu acho que tem alguma coisa a ver, porque isso aqui é uma continuação, né, com o nosso trabalho sobre PG. Porque a criança, no caso, começa desde a criança, né, o pai insistindo na criança para estudar. Meu filho tem que estudar, meu filho tem que estudar. Não sabe nem por quê. Sim, se tu não tiver uma motivação, se não tiver o amor, se não tiver uma continuidade daquilo tudo, tu não vai aprender em sala de aula. Então tudo é interligado juntamente. Se nós não conseguir dar esse conteúdo, o aluno não vai conseguir entender o que é PG. E se a gente não tratar tudo com amor, eu acho que é bem difícil, se torna mais difícil, né? A gente chegar numa sala de aula, por exemplo, com a cara brava, assim, a criança vai pensar o quê? Não vai aprender, não vai querer. Vai querer ir embora para casa, primeira coisa, ou vai querer começar a gritar, a querer sair fora da sala de aula. E todo esse conteúdo tem que ser dado de uma maneira mais lógica, né? Utilizar tudo em sala de aula, fazer organização em conjuntos, dividir a sala de aula bem globalizado, né? Juntamente com esse cartaz que a gente fez. Porque querendo ou não, né? A matemática, ela é uma matéria diferenciada. Ela é diferenciada de história, geografia, que precisa de leitura, né? Física, química. Ela é uma matéria à parte. Então a matemática se torna mais difícil o aluno compreender. Então desde pequeno precisa ter esse acompanhamento. Faz com que a matemática seja fácil, torne uma matéria tranquila para o aluno. E se tu começar a utilizar ela na vida, colocar o cotidiano dela junto, vai ficar bem mais prático dela entender o que é. Às vezes, quando eu fico pensando em casa, se algum dia eu for dar aula, será que eu vou conseguir colocar um jogo, uma história, conseguir ligar alguma coisa? Porque quando eu era criança, quando eu ia para a escola, era só o quadro. E aí escrevia e eu copiava, escrevia e eu copiava. Nunca... Agora, esse tempo eu estava olhando lá em casa uns vídeos, bem interessante. A construção de uma casa, por exemplo, os projetos que eles fazem. É bem interessante, ele pode fazer o triângulo, várias formas, as crianças podem aprender. É que hoje em dia tem mais motivação, né? O professor tem mais recursos que antigamente. Antigamente o professor fazia decorar tabuado, não mais do que aquilo ali. Se tu não aprendesse aquilo ali, para eles não significaria nada. E hoje em dia não. Então nesse nosso vídeo nós vamos ter que procurar bastante recurso, bastante coisa diferente para poder trazer o aluno de volta. Se não trazer sem graça, não vão fazer igual os professores de antigamente, dos cadernos amarelos, da tabuada. Então nós vamos ter que procurar recursos novos. Antigamente, quando se falava em matemática, só falava em contas, somar, diminuir, subtrair. Mas na realidade não, matemática é mais do que isso. Ela está em todas as áreas, tanto está em engenharia, está em física, na biologia, sempre a matemática está presente. Então por isso que é uma cobrança maior para os professores para o aluno poder compreender que em qualquer área vai ser utilizada a matemática. Lembra aquele trabalho que a gente teve que fazer uma vez, um dos primeiros trabalhos, e dizia que era para a gente colocar uma foto que a gente chegava a matemática. Olha, eu olhava a foto, tirava a foto. Eu cheguei a fazer até numa mesa em casa, peguei umas quantas pétalas de flores e botei, fiz uns cálculos de matemática. Tirei a foto, levei, botei no computador e pensei assim, não, mas não é isso que eu quero no meu trabalho. Aí eu peguei, fiquei parado na sala pensando, o que eu vou fazer? Eu comecei a olhar para aquela parede branca na minha frente assim, enxerguei um quadrado, 4 lados iguais, né? Um ângulo reto. É isso aí que eu quero. Aí sabe o que eu fiz? Peguei a foto do aniversário do meu filho, olhei a foto e postei ela. Por quê? Porque ali tinha várias crianças,
tinha um muro, vários tijolos para fazer cálculo, cada um com um chapéuzinho, várias cores de balões. Daí eu pensei assim, bom, a matemática está em qualquer lugar mesmo. Pois é, dessa maneira tem que fazer o teu aluno ver a matemática. Não só ver ela em números e cálculos, ver ela como ela tem que ser vista. Entendeu? Mudar a ideia e o conceito da matemática. Então, nosso trabalho tem que ser focado nesse assunto. No momento também que o conteúdo desperta curiosidade, interesse, que é uma coisa que ele vai... que está no dia a dia dele. Se tu mostrar a matemática dentro do dia a dia dele, isso vai fazer com que ele se interesse pela matéria e que não seja assim tão difícil. E ele vai ver que é mais necessário do que difícil a matemática. Olá! Na nossa videoaula de hoje falaremos sobre progressão geométrica, também conhecida como PG. O que vem a ser PG? PG é uma sequência de números reais ou complexos, onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante denominada razão. Progressão geométrica, também conhecida por PG. Pois bem, onde se aplica a PG? Na demografia, para a projeção da população, na arqueologia, para a determinação da idade de objetos antigos, na saúde pública, para a análise da propagação de epidemias, na indústria, na avaliação da confiabilidade de produtos e na economia, para o cálculo de juros. Uma definição novamente sobre PG, que é toda a sucessão de números na qual o termo seguinte pode ser obtido multiplicando-se o anterior por um valor constante, também chamada de razão. Exemplo: 1, 3, 9, 27, 81. Primeiro termo, 1. Segundo termo, 1 vezes 3, que é igual a 3. Terceiro termo, 3 vezes 3, que é igual a 9. Quarto termo, 9 vezes 3, que é igual a 27. Quinto termo, 27 vezes 3, que é igual a 81. A partir disso, existe o cálculo da razão. A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2, que daria AN sobre AN menos 1 igual a quê? Classificação de acordo com a razão. Primeiro caso, o Q maior que 1. Crescente, o A1 maior que 0. 2, 4, 8, 16. Nesse caso, o A1 é 2 e a razão é 2. Decrescente, o A1 menor que 0. Menos 10, menos 20, menos 40. Nesse caso, o A1 é menos 10 e o Q, que é a razão, é 2. Segundo caso, a razão igual a 1. Ela fica estacionária. 3, 3, 3, 3. Se fosse 5, seria 5, 5, 5, 5.